Boa noite, meu nome é Luísa, sou acadêmica do curso de Pedagogia da UNOESC do campus de Chapecó, componente curricular, Políticas Educacionais e Organização Básica da Educação, do professor Celso Paulo Costa. O tema do trabalho é o contexto étnico-racial e as desigualdades sociais. A identidade cultural brasileira evidencia-se na pluralidade pulsante de culturas distintas, que contribuem para a formação de um povo resiliente, que busca transformar a sua realidade, pois a realidade de muitos brasileiros é marcada por sua cor da pele, sua condição social. O racismo estrutural fomenta ainda mais essas disparidades entre brancos e pretos. Essa percepção de superioridade e inferioridade construída historicamente ao longo do tempo. A desconstrução de tal percepção precisa de uma reconstrução de valores de uma sociedade mais justa, empática, solidária, equitativa, inclusiva e democrática. Stuart Hall nos diz que compreender como estereótipos raciais e hierarquias culturais foram construídas tem papel relevante para o seu próprio desmantelamento, e que a ampliação desses direitos é inseparável da luta coletiva. O movimento negro surgiu como ferramenta em um processo histórico e contínuo que reivindica o direito à liberdade, à vida, igualdade racial, combate ao racismo estrutural, luta por direitos sociais, políticas de inclusão e ações afirmativas. Com seu surgimento no período colonial, ele pode ser dividido em fases ou marcos. Fases ou marcos. Período pré-colonial 1989 a 1937. No intervalo desse período, em 1931, surgiu o movimento FMB, Força Negra Brasileira, que já nessa época denunciava o racismo e buscava a elevação social e educacional. Outro marco foi em 1590 ou 1597, com o surgimento do Quilombo dos Palmares, que servia como refúgio para escravos que fugiam, principalmente da região do Nordeste. Esse quilombo resistiu por quase um século, até ser destruído após a morte do seu líder, Zumbi dos Palmares, no ano de 1694. Ele que se tornou um dos maiores líderes por direitos raciais no Brasil. Seu legado influenciou e influencia movimentos por direitos de igualdade na nossa sociedade. Outro grande marco foi a criação do primeiro teatro experimental negro no Brasil, no período de 1945 a 1964. Esse teatro foi fundado por Abadias do Nascimento. Ele era um grande poeta, dramaturgo, artista, escritor e professor universitário. Ele também tinha forte influência na política e ele teve uma contribuição significativa na primeira lei antirracismo aprovada no Brasil, em 1951, a lei de número 1390 de 1951, que tornava o racismo contravenção penal. A lei ainda existe, mas ela não é mais aplicada. Ela foi superada posteriormente pela lei de número 7.716 de 1989. E agora ela foi novamente substituída pela lei 14.532 de 2023, que na atualidade trata o racismo e a injúria racial como crimes inafiançáveis. Outro avanço foi em 1988, com a Constituição Federal, que trouxe grandes avanços de direitos e de políticas sociais. Já em 2011, com a lei de número 12.519, tornou o Dia Nacional da Consciência Negra, em comemoração à data de morte de Zumbi dos Palmares e as suas lutas por igualdade de direito e de justiça social. Outra grande conquista foi a lei de número 12.711 de 2012, a lei das cotas, que amplia o acesso à educação para negros e indígenas e outras minorias. Oi, eu me chamo Gabriele Couton e eu vou falar então sobre a escravidão e sobre as leis também. Então, no Brasil, a escravidão ela durou cerca de 400 anos. Então, indígenas e africanos foram mortos, torturados e explorados. Os negros eles foram levados para a região por meio do chamado navios negreiros. Então, além de serem utilizados como mão de obra escrava, esses povos também tiveram suas identidades culturais
valores e costumes suprimidos pelos colonizadores, que achavam necessário forçar esses povos a se adaptar ao modelo de vida europeu. Então, os grupos escravizados, durante esse período, não possuíam direito nenhum. Foi só em 1757 que esses grupos passaram a aparecer no ordenamento jurídico como sujeitos e não como objetos. Então, isso aconteceu ainda de forma abusiva com o estabelecimento do Diretório dos Índios. Então, uma lei que garantia a liberdade dos indígenas que seguissem os padrões de vida europeus. Então, a abolição formal da escravidão e a conquista pelo direito fundamental da liberdade dos negros só aconteceu de forma generalizada em 1888, com a promulgação da Lei Áurea. Então, com isso, o Brasil ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Porém, mesmo com essas leis, os povos continuavam sem a garantia de vários outros direitos fundamentais. Nos Estados Unidos, o regime proibia que os negros frequentassem os mesmos locais que os brancos. No ônibus, por exemplo, os brancos usavam os assentos da frente e os negros os de trás, né? E se por acaso o ônibus lotassem e não tivessem assento para os brancos, os negros eram obrigados a ceder os bancos para os brancos, os assentos, né? Então, vou falar um pouco sobre a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea foi a lei brasileira promulgada em 1888, no dia 13 de maio, que declarou extinta a escravidão no Brasil, sancionada pela princesa Isabel, na época regente do Império. Então, a lei foi resultado de um longo processo de mobilização abolicionista e uma longa história de luta. Então, a lei possui apenas 2 artigos, sendo o primeiro a extinção da escravidão e o segundo a revogação das disposições em contrário. Então, além disso, os direitos civis dos negros não eram reconhecidos, o que gerou um movimento de luta pela reivindicação. Então, um dos líderes desse movimento foi Martin Luther King, que organizou a Marcha sobre Washington, com cerca de 250 mil pessoas. Como resultado dessa e de um conjunto de ações e movimentos, de 1964, foi aprovada a Lei dos Direitos Civis no país, então encerrando legalmente a segregação racial, mas que ainda deixou diversas consequências que podem ser vistas até hoje. Então, na África do Sul, o regime de segregação ficou conhecido como apartheid e também consistiu na separação entre negros e brancos nos espaços públicos. Na década de 1960, a luta por direitos no país se intensificou e resultou na prisão de Nelson Mandela, um dos líderes dos movimentos sociais contra o apartheid. Então, contudo, o regime só chegou ao fim em 1994. Então, seria isso a minha fala. Eu peguei essas informações, então, de um vídeo que eu deixei, vou até ver se eu consigo pôr o link aqui. E seria isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção. O IBGE, Agência de Notícias do GOV, traz pela primeira vez desde 1991 que a maior parte da população brasileira se declara preta ou parda, com cerca de 92,1 bilhões de pessoas se declarando pretas, 45,3% da população brasileira, com relação a 88,2 milhões de pessoas se declarando brancas, com 43,5%. A maior concentração de autodeclarados pretos ou pardos está na região norte e nordeste, e a maior concentração de se declarados brancos ou indígenas e também pardos na região sul. Voltando no contexto das cotas, a lei de número 12.711 de 2012, que amplia o acesso às universidades para esse grupo historicamente excluído. E nesse contexto, as universidades assumem responsabilidade no processo à democratização do acesso, especialmente com políticas de cotas
que transforma o perfil do ensino superior e permite maior diversidade no ambiente acadêmico. E essas diferenças ampliam as perspectivas, provocam o perfil do ensino superior e permite maior diversidade no ambiente acadêmico. E essa diversidade amplia perspectiva, provoca novos debates, fortalece pesquisa e ações de extensão, comprometida com a justiça social. Ao dialogar com as comunidades e movimentos sociais, as instituições de ensino superior cumprem a sua função pública e contribuem efetivamente para a inclusão. De forma geral, os avanços já alcançados demonstram que mudanças são possíveis, mas que as desigualdades persistentes revelam que muito ainda se precisa ser feito. O enfrentamento do racismo secular e estrutural em nosso país exige políticas consistentes, participação social ativa e o fortalecimento de práticas educativas e institucionais que valorizem a diversidade e sustentem uma democracia mais justa e plural. Olá, meu nome é Amanda, eu estou apresentando o trabalho sobre étnico-racial juntamente com minhas colegas e logo após elas vão estar falando um pouquinho mais sobre o trabalho. O termo étnico-racial refere-se a várias etnias, culturas e raças que são influenciadas na identidade do Brasil. A desigualdade no Brasil, o racismo contra esses povos tem a ver bastante com a cor da pele. As pessoas não aceitam a cor da pele. Ai, sou negro, você é de outro país, você tem que voltar pra lá. Também falam que os imigrantes vêm pra roubar trabalho, mas nem tudo é verdade, né? E o Brasil tem uma identidade multicultural, né? Porque tem vários povos que vêm pra cá, trazem sua culinária, suas danças, trazem suas festividades. O Brasil tem uma fusão de várias culturas, tendo assim a indígena, portuguesa, africana e entre outras, né? Tem os venezuelanos, tem várias culturas. Os povos tradicionais, os indígenas e quilombolas, eles continuam sendo tradicionais. Eles não abriram mão da sua identidade. Eles também trazem a sua festividade. Os povos quilombolas, indígenas e caiçaras, eles continuam sendo tradicionais, mantendo a sua identidade.